Olá, hoje nós vamos falar sobre a aplicação de máximos e mínimos na função Cobb-Douglas da economia. Otimização de máximos e mínimos. Otimizar significa determinar estratégias para se obter as melhores alternativas em busca dos objetivos traçados. Na matemática, otimização refere-se ao estudo de problemas em que se deseja maximizar ou minimizar uma determinada função através da escolha sistemática dos valores de variáveis dentro de um conjunto viável. Problemas de otimização são muito comuns no dia a dia e aparecem, por exemplo, quando procuramos saber qual a quantidade de produção mais econômica por empresa, dentre outras situações. Função Cobb-Douglas. A produção de uma empresa ou de uma economia é um dos conceitos fundamentais utilizados na teoria econômica. Genericamente, entende-se produção como um processo de criação de bens e serviços adequados à satisfação das necessidades de seus adquirentes potenciais, pelo qual a produção pode ser vista como um processo de criação de utilidade que desempenha um papel fulcral na sociedade. A função Cobb-Douglas, do qual estamos falando, é uma função amplamente utilizada na economia, para representar a relação entre dois ou mais fatores de produção e o produto. Aqui temos a fórmula geral, que é y igual a AL elevado a alfa, K elevado a beta, onde y é o produto, L é a quantidade de trabalho, K é a quantidade de capital, a alfa e beta são constantes determinadas pela tecnologia. Aplicação. O consumidor escolhe uma combinação de bens, cesta de consumo, que irá maximizar a sua utilidade e satisfação, que já é compatível com a restrição orçamentária com a qual ele se defronta. A cesta de mercado maximizadora de utilidade deverá satisfazer duas condições. A primeira condição é que ela deverá estar sobre a linha de orçamento, e a segunda condição é que ela deverá proporcionar ao consumidor sua combinação preferida de bens e serviços, dados os preços e a renda. O consumidor escolhe a cesta de consumo que se encontra na curva de diferença mais distante da origem, que tem a maior utilidade, que satisfaz a restrição orçamentária do próprio. Logo, a maximização de utilidade ocorre quando a curva de diferença tangencia a restrição orçamentária. Dito de outro modo, a maximização de utilidade ocorre quando a inclinação da curva de diferença, que é a TMGS de y e de x, for igual à inclinação da restrição orçamentária, que é a relação dos preços, Px sobre Py. A inclinação de uma curva de diferença, como já dizemos, é a TMGS, ou seja, a taxa a qual o consumidor aceita substituir y por x, permanecendo com o mesmo nível de utilidade. E aqui embaixo nós temos isso demonstrado. Derivando a condição anterior, nós temos que, dada uma função de utilidade, tal que uma curva de diferença seja representada por u, x, y, igual a c, onde c é uma constante que mede o nível de utilidade. Se tomarmos o diferencial total, deve-se ter AU sobre AX d de x mais AU sobre AY d de y igual a zero, onde o primeiro fator é a variação na utilidade total proveniente de uma variação na quantidade do bem x, e o segundo é a variação na utilidade total proveniente de uma variação na quantidade do bem y. Resolvendo para dy sobre dx, a inclinação da curva de diferença tem-se, o que temos aqui, que podemos logo perceber que a TMGS é a razão entre as utilidades marginais de y e de x, e é dada pela inclinação da curva de diferença em um ponto. A escolha por parte do consumidor. A inclinação da restrição orçamentária é dada pela relação de preços, que mostra o quanto o consumidor deve ceder de um bem para adquirir uma unidade de outro bem. Aqui nós temos a restrição orçamentária, e nós temos que a inclinação do RO é igual a menos Px sobre Py. Portanto, pode ser dito que a utilidade é maximizada quando o TMGS de y e de x é Px sobre Py. E a taxa marginal de substituição quando a inclinação do RO são negativas. A escolha maximizadora de utilidade ocorre quando a taxa marginal de substituição se iguala à relação de preços, ou seja, quando a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da restrição orçamentária. A utilização da função Cobb-Douglas. Se o consumidor escolhe a cesta B ou a cesta C, ele gasta toda a sua renda. Porém, ele poderia atingir um nível de utilidade mais elevado, escolhendo uma cesta intermediária entre B e C.
Dito de outra forma, a diversificação, no caso de uma função de utilidade Cobb-Douglas, proporciona mais utilidade ao consumidor. Temos aqui um exemplo. Suponha que a função de utilidade do consumidor possa ser representada por U de y de x é igual a y elevado a 0,5, x elevado a 0,5. Note que a representação acima implica que o consumidor gosta igualmente de ambos os bens. A variação de utilidade proveniente de uma unidade adicional de vestuário é igual à variação de utilidade proveniente de uma unidade adicional de alimentação. Sua renda monetária é dada por I igual a 80 e os preços são o preço de Y2 e o preço de X1. Aqui nós temos a restrição orçamentária. E nós temos que a escolha ótima é essa daqui. E igualando a TMGS, YX, a relação de preços e substituindo o resultado na restrição orçamentária, nós temos que x igual a 40 e y igual a 20, que são as quantidades de y e de x que maximizam a utilidade do consumidor. E aqui nós temos uma checagem do resultado. E nós temos aqui que 28,28 é a cesta que dá ao consumidor uma utilidade maior. E não existe nenhuma outra cesta que dê uma utilidade maior do que essa. Temos aqui as referências. Muito obrigada.